Algumas pessoas pescam peixes, outras pescam pensamentos. Hoje eu estava pensando em algo. Cada pessoa vive em um planeta diferente. Isso acontece mesmo quando você mora na mesma cidade, mesmo quando senta na mesma mesa, mesmo quando divide a mesma cama, porque o ser humano ele não vive apenas no mundo externo. Ele vive principalmente dentro do próprio universo. E essa é uma das coisas mais difíceis de perceber na vida. Ninguém enxerga a realidade exatamente da mesma forma que você. Cada mente possui a própria atmosfera, o próprio clima emocional, a própria gravidade. Tem pessoas que vivem em planetas silenciosos, outras vivem em mundos barulhentos por dentro. Algumas acordam e sentem que a vida ainda guarda beleza. Outras acordam como se estivessem tentando sobreviver a mais um dia dentro de um lugar hostil. Sabe o que é o mais estranho disso tudo? É que do lado de fora quase ninguém percebe. Porque os planetas humanos são indizíveis. Você olha para alguém no metrô, numa cafeteria, atravessando a rua, mas você não faz ideia do universo inteiro que existe dentro daquela pessoa. As guerras que ela enfrenta, os medos que ela esconde, as memórias que alteram a forma como ela enxerga a vida. É por isso que o ser humano se sente tão sozinho às vezes. Existe uma distância impossível entre consciências. Você pode até explicar o que sente, mas ninguém consegue visitar completamente o seu planeta. Ninguém consegue respirar exatamente o ar que existe dentro de você. A vida adulta é também a descoberta silenciosa de que cada ser humano está tentando sobreviver dentro do próprio universo particular. Tem uma frase de Jung que eu acho que se encaixa aqui. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Aquilo que a gente enxerga no outro sempre passa primeiro pelos filtros do nosso próprio planeta. A realidade ela nunca chega pura até nós, é quase como se a gente estivesse observando alienígenas. Por mais que eles tenham uma comunicação específica, um habitat natural único, a gente sempre olha pelo nosso ponto de vista de seres humanos. Essa realidade, ela chega então atravessada pelas nossas dores, nossos traumas, desejos, inseguranças, lembranças. Duas pessoas podem ouvir a mesma frase e reagir de maneiras completamente opostas, porque cada uma traduz aquela experiência através do próprio universo interno. Um exemplo disso aqui, para uma pessoa, silêncio pode significar paz, mas para outra pode significar abandono. Para alguém amar é liberdade, para outro amar é perigoso. A verdade é que ninguém está completamente errado, são apenas planetas emocionais diferentes. Existem pessoas que cresceram em mundos onde afeto era abundante. Tinha em toda a vegetação desse planeta carinho, acolhimento, toque físico. Outros cresceram em lugares mais frios, emocionalmente falando, onde de alguma maneira a vulnerabilidade parecia uma fraqueza. Então, essas pessoas, elas aprenderam a sobreviver da única maneira que elas conseguem. Algumas se fecham, algumas tentam controlar tudo, algumas vivem em alerta constante, algumas aprendem até a esconder o que sentem tão bem que elas mesmas esquecem. E o mundo começa a interpretar isso como personalidade. Ah, ela é fria. Ele é difícil. Essa aqui é intensa demais. Ah, ele se afasta muito. Mas olha só, quase ninguém pergunta em que planeta essa pessoa aprendeu a existir. Maturidade emocional é uma coisa essencial. É entender que todo comportamento humano nasceu em algum lugar
que toda reação possui uma história invisível por trás dela. Schopenhauer, se a gente pegar aqui, ele acreditava que nós vivemos presos dentro da própria percepção, como se cada consciência observasse o universo através de uma janela única. E é exatamente isso. Cada pessoa carrega um céu diferente dentro de si. E eu acho isso tão lindo. Alguns carregam tempestades antigas, outros carregam desertos silenciosos, outros ainda vivem em planetas onde nunca amanhece completamente. E mesmo assim, continuam tentando amar, tentando se conectar, tentando encontrar alguém capaz de entender um pouco daquela atmosfera interna. E eu acho que é isso que torna algumas conexões tão especiais. A sensação rara de encontrar alguém que consegue respirar perto do seu caos, sem querer fugir imediatamente, alguém que não tenta reformar todas as suas cidades, alguém apenas que senta ali e observa as suas luas, os seus mares, as suas tempestades. Amar alguém é isso. Aceitar visitar um universo diferente sem exigir que ele seja igual ao seu. Existe uma violência silenciosa em esperar que todos sintam da mesma forma, porque planetas diferentes possuem gravidades diferentes. Aquilo que para você parece pequeno, para o outro pode pesar toneladas. Aquilo para você que é simples, para outra pessoa pode ser um campo de batalha emocional por completo. E o problema do mundo moderno é que as pessoas desaprenderam a contemplar o universo interno uma das outras. Hoje tudo é rápido demais. As pessoas querem respostas rápidas para dores profundas. Querem resumir seres humanos complexos em diagnósticos curtos, frases curtas, opiniões rápidas, mas nenhum universo cabe em uma definição simples. Fernando Pessoa escrevia como alguém que carregava multidões dentro de si, porque o ser humano nunca é apenas uma coisa. Existe sempre mais acontecendo por dentro, muito mais. Existe uma parte sua que ainda vive num planeta antigo, um lugar emocional criado na infância, cheio de medos antigos, inseguranças antigas, silêncios antigos, e crescer também é perceber isso. Algumas partes nossas ainda tentam sobreviver em atmosferas que já não existem mais, mas continuam reagindo como se existissem. Quando você entende então que cada pessoa habita em um universo particular, o julgamento começa a perder força. Você começa a olhar para os outros com mais curiosidade, mais compaixão, mais presença, e percebe que quase todo ser humano está apenas tentando encontrar alguém que consiga compreender um pouco do seu planeta invisível, alguém diante de quem ele não precisa traduzir tudo o tempo inteiro, porque no fundo é isso que todos nós procuramos. Um lugar onde o nosso universo interno possa existir sem precisar se esconder. Porque quando dois planetas tentam se aproximar, existe uma coisa muito bonita em cima disso. Nenhuma conexão acontece entre duas pessoas, ela acontece entre dois universos inteiros. São duas histórias, duas atmosferas emocionais, duas formas diferentes de interpretar silêncio, amor, medo, abandono e presença. E talvez seja por isso que se conectar profundamente com alguém seja tão raro. Eu acredito que amar alguém não é apenas gostar da companhia daquela pessoa, é de alguma maneira tentar respirar em uma atmosfera diferente da sua. Tem gente que demonstra amor ficando perto, outras demonstram amor dando espaço. Tem pessoas que precisam falar sobre o que sentem, outras precisam de silêncio antes de conseguir entender a própria emoção. Algumas foram criadas em planetas onde o carinho era explícito,
Outros cresceram em lugares onde o amor existia, mas nunca era dito em voz alta. Então, elas aprendem linguagens emocionais diferentes. E o problema é que muitas relações acabam não por falta de sentimento, mas por falta de tradução. Uma pessoa pensa: se ela me amasse, falaria mais. Já a outra pensa: se ele me amasse, entenderia o meu silêncio. E as duas estão ali tentando se amar de alguma forma, só que usando mapas diferentes do universo. Tem um filósofo que é o Martin Buber, que ele dizia que a verdadeira conexão humana acontece quando a gente consegue enxergar o outro não como objeto, mas como presença. E isso parece simples, mas não é, porque quase sempre a gente entra nas relações tentando encontrar alguém parecido com a gente. Alguém que confirme nossa forma de sentir o mundo. Mas amar alguém de verdade exige uma coisa muito mais difícil: aceitar que o outro possui mares que você nunca viu e nunca vai controlar completamente. Existem dores dentro das pessoas que não desaparecem só porque foram amadas. Existem medos antigos que continuam vivos, mesmo dentro de relações bonitas. E isso assusta, porque o ser humano gosta da sensação de controle, ele gosta da ideia de que o amor deveria resolver tudo, mas, sendo bem sincero, não resolve. Às vezes o amor apenas ilumina partes que estavam escondidas e por si só já é algo incrível. Quando duas pessoas se aproximam de verdade, seus planetas começam a influenciar um ao outro. As marés mudam, as órbitas mudam, as sombras aparecem. Por isso, eu sinto que a intimidade, às vezes, pode ser tão desconfortável para algumas pessoas, porque ela revela continentes emocionais que estavam escondidos até da própria pessoa. Aquele ciúmes que ninguém entendia, o medo de abandono, a necessidade constante de validação, a dificuldade de confiar, e muitas vezes a pessoa nem sabia que carregava aquilo tudo. Só que bastou alguém chegar perto o suficiente para tocar em regiões internas. Porque algumas partes nossas só aparecem na presença do outro. É como se certos planetas despertassem coisas específicas dentro da gente. Algumas pessoas despertam calma, outras despertam caos, é verdade. Outras fazem a gente se sentir visto pela primeira vez, e existem encontros que mudam completamente a geografia emocional de alguém, porque pessoas que chegam como meteoros e depois delas o planeta nunca mais volta a ser exatamente o mesmo. Às vezes isso pode acontecer através do amor, mas isso também acontece através da amizade, porque a amizade também é uma forma profunda de órbita. Eu gosto dos amigos que funcionam como duas emocionais. Eles têm a capacidade de estabilizar partes nossas sem perceber. São pessoas diante de quem o corpo relaxa, a mente desacelera, o silêncio não pesa. Isso é raro, tá? Muito raro, porque o mundo moderno ele aproximou corpos, mas afastou universos internos, e eu sei que isso pode parecer um pouco difícil de compreender, mas as pessoas elas conversam o tempo inteiro, mas se entendem cada vez menos. Tudo virou velocidade. Responder rápido, consumir rápido, sentir rápido. Mas conexões humanas reais são lentas, elas precisam de observação. Você não conhece um planeta olhando ele apenas da superfície. É preciso permanecer tempo suficiente para entender o clima daquele lugar, entender os períodos de inverno emocional, as tempestades recorrentes, os silêncios que aparecem de tempos em tempos, e quase ninguém tem paciência para isso hoje.
é quase como se o mundo tivesse desaprendido a permanecer. As pessoas querem relações sem esforço emocional, sem ruído, sem complexidade, mas não existe amor verdadeiro sem atravessar atmosferas difíceis, porque nenhum ser humano é simples por dentro. Tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que é a seguinte: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E eu acredito que todo ser humano carrega uma certa dose de caos interno, só que alguns aprenderam a responder melhor. Outros transformaram caos em humor, outros em produtividade, outros em silêncio, mas ele continua ali. E tem uma coisa: amar alguém também é entender que existir perto de outro ser exige delicadeza, porque você nunca sabe completamente quais batalhas estão acontecendo naquele planeta. Você nunca sabe quais memórias alteraram a gravidade daquele universo. Por isso algumas palavras machucam tanto. Por isso alguns gestos salvam alguém sem perceber. Olha, uma frase dita no momento certo pode mudar o clima inteiro de um planeta. Um abraço pode interromper anos de solidão interna por alguns segundos. Um olhar verdadeiro pode fazer alguém se sentir visto depois de muito tempo vivendo o invisível. No fundo, o ser humano, ele quer isso: encontrar alguém capaz de compreender sua atmosfera sem tentar destruir. A gente busca por alguém que consiga permanecer mesmo durante as nossas tempestades. Olha, eu acredito que os planetas mais bonitos também possuem as noites mais longas. Talvez amar seja justamente isso: aprender a continuar olhando para o céu do outro, mesmo quando ele escurece. Bem, se você acredita que esse fluxo de pensamentos ele fez sentido, eu te convido a vir aqui nos comentários e trazer seu ponto de vista em relação ao que foi dito. E também, se você quiser falar um pouco sobre o seu planeta emocional, vai ser muito interessante e gratificante conhecer um pouco mais de você e se você já colidiu de uma maneira positiva com o outro planeta. E se você não é inscrito aqui, eu também te convido a fazer parte dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais com escuta e presença. Bem, até a próxima pesca.